Olá galera, beleza? Tio Valtinho na área novamente aqui com vocês nessa tarde maravilhosa de quinta-feira para mais uma aula de matemática aqui para todos vocês, beleza? Galerinha, você que está participando conosco agora pelo Conecta aí, já vai mandando aí teu nome, nome de tua cidade, de tua escola e manda um alô para tua turma, tá certo? Breve estaremos todos juntos aí na escola com todo o protocolo de afastamento social ou distanciamento social e a gente vai interagindo também à distância com vocês, tá bom? Você, a partir do dia 3 de novembro, vai ter a oportunidade de vivenciar aí tua volta, teu retorno às aulas presenciais, tá certo? Diante do que tua escola coloca para você como atividade presencial, tá certo? Mas aí a gente vai continuar aqui com vocês. A gente vai continuar mandando aulas. Se você puder assistir ao vivo, assiste ao vivo. Se não, você pode pegar a reprise pelo canal 11, aí pela TV Universitária e também pelo YouTube, nosso canal no Facebook, beleza? Tamo junto? Tranquilo? Você vai mandando aí para mim pelo Conecta aí qual tua cidade. Eu já vi aqui que tem alguém que mandou para mim aqui uma mensagem. Cadê? Isso, da Madre Iva Bezerra de Araújo, lá no Cabo. Esse pessoal que mandou aqui é o Adriel, na verdade. Mandou um abraço aqui para todos do Cabo Santo Agostinho. Ele faz parte da primeira série A dessa escola, beleza, galera? Então, deixa eu ver se tem mais aqui alguém interagindo. Tem sim. A Caroline da EREM Helena Pugol, lá em São Martins. Um abraço para você. Eu percebo que você sempre está presente conosco aqui. Parabéns aí pela tua audiência e valeu por estarmos juntos. Tem também o Aldair da EREM Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Um abraço para você, Aldair, e tamo juntos. A escola dele é lá em Capoeiras. Um abraço para você. E vocês vão interagindo, mandando aqui dúvidas. Hoje a aula vai ser muito bacana, tá bom? E eu vou precisar muito da interação de vocês, porque o assunto é fera, é fácil e você precisa bem dessa teoria, desse conhecimento para aprofundar a leitura matemática no que diz respeito às funções. É verdade, você está vendo na TV aqui já que o domínio de validade das funções é exatamente o nosso tema da aula de hoje. Peço a produção agora que corre para a tela geral e a gente vai começar a interagir aqui com vocês, beleza? Olha só, domínio de validade das funções. É isso aí. Deixa eu acertar aqui. Agora cortou para a tela geral conosco e o roteiro da aula de hoje vai seguir a seguinte estrutura. Vê só, galera. Nós vamos apresentar uma introdução aqui ao conceito de função para chegarmos no nosso objetivo da aula, que é apresentar para você o domínio de validade de funções, tá certo? A partir da leitura de gráficos e também a partir da interpretação de problemas, tá certo? Então, para seguir essa aula de hoje, eu preparei aqui esse roteiro, e o roteiro a gente vai abordar produto cartesiano, que foi um tema que vocês estudaram ano passado, no 9º ano, acredito que sim. Em seguida, a gente vai trabalhar com a relação binária, representação cartesiana de uma relação binária, para aí sim introduzirmos o conceito de função a partir de relações binárias, tá certo? E em seguida a gente vai apresentar as restrições que aparecem no domínio de uma função. Corta para mim, produção. Você pode estar se perguntando assim, mas professor Walter, a gente sabe que função estabelece uma relação de dependência entre grandezas, uma grandeza chamada dependente e outra grandeza chamada independente. Massa! Eu escolhi essa linha de abordagem do tema para a gente definir bem as restrições, as principais restrições e análises do domínio de uma função, tá certo? Em seguida, a gente vai aprofundar o conceito de função, trazendo aí essa relação de dependência entre grandezas, tá certo? Vamos comigo? Tela geral, produção. Isso! Então, galera, eu trouxe agora para a gente uma apresentaçãozinha sobre o produto cartesiano. A gente vai definir bem essa ideia de produto cartesiano. Vê comigo o que está escrito no texto aí. Ó. Vamos considerar dois conjuntos, A e B,
de modo que o conjunto A seja formado pelos elementos 1, 2, 3 e 4, eu defini bem o conjunto A, e o conjunto B formado pelos elementos 5 e 6, beleza? Considerando dois conjuntos iniciais, a gente agora vai construir a ideia do produto cartesiano AB, que será dado a partir de cada par ordenado XY, tal que o X seja um elemento do conjunto A e o Y um elemento do conjunto B. Eu queria que você prestasse bem atenção a essa relação para gerar um produto cartesiano. Primeiro conceito importante é o conceito de par ordenado XY, onde o primeiro elemento, galera, o X, tem que fazer parte do conjunto A, do primeiro conjunto apresentado. Enquanto que o Y é o segundo elemento do par ordenado, ele vai ser um elemento do nosso conjunto B, que é o segundo conjunto apresentado, tá certo? Olha que legal. Vou trazer para você aqui, ó, conjunto A, formado pelos elementos 1, 2, 3 e 4, e o conjunto B, formado pelos elementos 5 e 6, beleza? Olha que legal. Quando eu estabeleço o produto cartesiano AB, olha o símbolo dele aqui, ó, AXB, A vezes B, o produto cartesiano, eu vou estabelecer um monte de pares ordenados, XY, tal que essa barrinha aqui, galera, que está inclinada, eu vou sempre considerá-la como a pronúncia tal que X faça parte, ou seja, elemento do conjunto A, e o Y seja elemento do conjunto B. Essa é a notação que a gente utiliza para representar essa situação de produto cartesiano, tá bom? É uma linguagem que a matemática utiliza para a gente evitar escrever todo esse texto que foi apresentado na tela em cima. Corta para a tela geral, produção. Então, essa linha em amarelo aí é escrita em matematiquês. Já as linhas escritas em cima estão aí trazendo para a gente a mesma informação, só que apresentada no nosso velha língua portuguesa, beleza? Então, vamos dar continuidade. Aqui eu tenho o seguinte, galera. Quando eu estabelecer a relação quando eu estabelecer esse produto cartesiano entre os elementos de A e B, observe que o primeiro par ordenado que está aqui na telinha é o par ordenado 1, 5. 1 faz parte do conjunto A e 5 faz parte do conjunto B. Então eu vou agregar aí esses dois elementos para montar o par ordenado inicial, tá bom? O segundo par ordenado, eu vou manter o número 1 do conjunto A e vou associá-lo ao 6 do conjunto B. E assim por diante. Eu vou fazer a relação agora, olha, entre o 2 e o 5, tá aqui, ó. E entre o 2 e o 6, tá aqui no próximo par ordenado desse produto cartesiano. E assim por diante. Observe que o próximo elemento do conjunto A é o 3, vou associá-lo ao 5 e depois ao 6, olha, 3, 5, 3, 6. E por último, o elemento 4, que eu vou associá-lo aqui ao 5 e ao 6 também. E aí você percebe que eu tenho um número equivalente a 8 pares ordenados nesse produto cartesiano, tá certo? Então, associar elementos de conjunto para montar o produto cartesiano é você pegar o primeiro elemento do conjunto A, associar a cada elemento individualmente do conjunto B e assim por diante. Todos os elementos de A associados a cada um dos elementos do conjunto B. Beleza? Eu acho que ficou tranquilo para vocês entenderem essa ideia de produto cartesiano, não foi? Então, eu vou convidar você agora para perceber comigo uma observação que acontece aí, que é muito importante. Olha só, eu tenho o conjunto A formado pelos elementos 1, 2, 3, 4 e o conjunto B formado pelos elementos 5 e 6. E aí toda aquela escrita que a gente já apresentou para representar o produto cartesiano AB, tá certo? E aqui o próprio produto cartesiano AB. E eu posso te perguntar assim, quantos elementos tem esse produto cartesiano AB? Aí você vai me responder de maneira muito fácil, olha. É só você calcular o número de elementos do conjunto A, no caso aqui, ó, 4 elementos, e depois o número de elementos do conjunto B, ou seja, 2 elementos. E quando você multiplicar esses dois resultados, você vai definir quantos pares ordenados existirão no produto cartesiano AB. Beleza? Facinho? Então vamos seguir. Tela geral ainda, eu tenho o conjunto A formado pelos elementos 1, 2, 3, 4 e o conjunto B 5 e 6. Observe que eu posso representar no plano cartesiano
essa projeção do produto cartesiano AB. Observe que legal. O primeiro par ordenado está indicado aqui pelos elementos 1, 5. Lembra bem, ó, o primeiro elemento faz parte do X, é o elemento X. E o segundo elemento é a coordenada Y que a gente precisa, tá certo? Então, observe, onde eu vou marcar esse produto cartesiano aqui no plano cartesiano? Olha só, o elemento X1 está aqui, eu vou seguir uma reta formando 90 graus com o eixo X, e onde eu encontrar com a projeção do ponto 5 em Y, eu vou marcar um ponto. Então, esse ponto aí representa, na verdade, esse par ordenado inicial no produto cartesiano. E assim, a gente dá sequência à ideia. O segundo par ordenado é o elemento 1 associado com o número 6. O cruzamento entre a linha que conecta 1 em X e 6 em Y está aqui nesse ponto 2. E aí a gente vai perceber que todas as conexões entre linhas que ligam os pontos em X e em Y serão representações do nosso produto cartesiano. Olha o terceiro aqui, ó. Par ordenado 2, 5. O 2 é em X e o 5 em Y. Olha assim. Aqui eu coloquei essa representação para esse par ordenado. Assim como eu tenho o par ordenado 2, 6. 2 em X, 6 em Y. Então, esse conjunto de pontos que vai se formando aqui, ó, 3, 5, 3, 6, 4, 5, 4, 6, é a nossa representação cartesiana do produto A por B. Você pode perceber, se você quiser fazer isso em casa, pode fazer, que o produto cartesiano AB, ele é totalmente diferente do produto cartesiano B por A. Você pode pegar o conjunto B, colocar no início, associar os elementos de A, como a gente fez aí anteriormente, e depois montar a representação cartesiana, como eu acabei de fazer aqui nessa imagem, nessa figura. Então, você vai perceber que eles formarão, inclusive, figuras diferentes, tá bom? Então, essa é a primeira abordagem nossa sobre produto cartesiano, que está associando aí esses pares ordenados estabelecidos a partir de dois conjuntos, tá bom? Então, a segunda etapa do que eu quero apresentar para vocês é a ideia de relação binária. A gente vai estabelecer esse conceito de relação entre pares ordenados de um produto cartesiano. Agora vamos marcar pares ordenados especiais que obedecem uma certa lei matemática, tá bom? E a partir desse conceito, a gente vai mergulhar na ideia de função para a gente aprender a definir o domínio e ver todas as sutilezas que existem por trás do domínio de uma função. Vá para a tela geral, professão. Eu tenho o seguinte, ó, relação binária. Uma relação é considerada binária se e somente se está contida no produto cartesiano entre dois conjuntos. No caso aqui, produto cartesiano AB. Por exemplo, vou te dar uma ideia. Uma relação só é dita binária. Esse símbolo que está vendo aqui, ó, indica se e somente se essa relação estiver contida no produto cartesiano. Beleza? É uma outra linguagem matemática, uma simbologia matemática que está indicando a mesma coisa que as duas linhas apresentadas no texto aí acima, tá bom? Então, observe. Dessa forma, eu tenho como escrever uma relação binária assim, dessa maneira, relação de A, B, ou seja, relação no produto cartesiano AB, ou eu posso estabelecer uma relação, esses dois pontinhos eu vou ler como se fosse de A em B. Observe que essa seta indica que o conjunto de partida é o conjunto A e o conjunto de chegada será dado pelos elementos do conjunto B. Beleza? Então eu vou estar o tempo inteiro trabalhando com essa representação aqui para vocês. Relação de A em B. Beleza? Observe que legal. Eu tenho o conjunto A e o conjunto B aí definidos. Agora são números diferentes. Por exemplo, o conjunto A formado pelos elementos 2, 3 e 5. E o conjunto B formado pelos elementos 3, 5, 6, 3, 4, 5, 6 e 7. E aí eu vou estabelecer uma regra
uma lei matemática, que eu vou chamar de relação, que vai estar associando pares ordenados, que eu vou escolher de forma especial do produto cartesiano AB. Observe que, para escolher esse par ordenado para indicar na relação, a regra foi colocada aqui. A regra é que cada elemento de B tem que ser igual ao elemento de A mais 2. Porque você lembra, o elemento X, os elementos X, estão fazendo parte do conjunto A. E os elementos Y farão parte aí do nosso conjunto B. Beleza? Eu vou ser mais claro para vocês aqui com a representação através de diagrama. Olha aqui, ó. Relação entre A e B, estabelecida por essa regrinha que está aqui, ó. X mais 2 é igual a Y. Ou seja, os elementos X estarão no conjunto A. Se eu considerar o 2 aqui no conjunto X, ou no lugar de X, eu tenho 2 mais 2. Então, o número 2 vai estar associado aqui com o elemento 4 do conjunto B. Observem que quando o X for 3, eu vou jogar na formulazinha aqui em cima. Ó. Deixa eu pegar um destaque aqui para vocês. Deixa eu colocar aqui um marca-texto. Isso. Quando eu pegar o X igual a 3, olha, eu vou colocá-lo aqui nessa regra. X mais 2, ou seja, 3 mais 2, 5. Então, o 3 está associado agora na relação a partir do número 5. Então, se eu considerar o X valendo 5, olha, 5 mais 2, na regra estabelecida, eu vou encontrar uma relação entre o 5 e o 7. E essa relação final aqui fica definida para a gente a partir dos pares ordenados 2, 3, 3, 5 e 5, 7. Ou seja, dentre todos os pares ordenados do produto cartesiano AB, apenas esses 3 pares ordenados em destaque, eles farão parte de nossa relação. Beleza? Tu te ligou? Então, deixa eu ver aqui um segundo exemplo para a gente aprofundar a ideia. Se eu tenho um conjunto A e um conjunto B formado por esses elementos, observe que agora eu mudei a relação. Eu quero encontrar os pares ordenados formados a partir dessa regra. Essa regra matemática é a nossa relação estabelecida no par ordenado XY, beleza? Então, observe, toda vez que o X for 3, olha a regra, 2 vezes 3, 6, menos 4, 2. Eu vou associar aqui o 3 ao elemento 2, percebeu? E aí, a gente faz assim, ó. O 3 está associado com o elemento 2, por conta da nossa regra. Se eu pensar no x igual a 5, olha o que acontece. 2 vezes 5, 10, menos 4, 6. Então, o 5 está associado com o elemento 6. Ô, Walter, e o 7? Se eu pensar no x igual a 7, pensa comigo na regra, na relação. 7 vezes 2, 14. 14 menos 4, 11. Tu consegue ver no conjunto B algum elemento aqui indicando o 11? Não. Então, o 7 não tem conexão alguma com o conjunto B. Ele fica de fora dessa relação binária e o 7 não faz parte do nosso par ordenado abaixo, beleza? Tranquilo? Então, aí a gente está apresentando para você a ideia de relação binária, tá bom? A partir dessa ideia, eu quero trazer para você um conceito de função mais raiz, um conceito de função mais basilar para você entender tudo daqui para frente em todas as funções que você vai estudar. Função afim, função quadrática, função exponencial, função logarítmica, funções trigonométricas, tá bom? Então, todas as funções dependerão muito desse conceito que a gente vai colocar para vocês agora. Vem comigo. Dados dois conjuntos não vazios, A e B, uma relação que associa cada elemento X pertencente a um único elemento Y pertencente a B, recebe o nome de função de A em B. Pessoal, eu vou fazer bem, vou enfatizar bem para você a leitura novamente desse texto. Observe que, dados dois conjuntos não vazios, o conjunto A e depois um conjunto B,
uma relação que associa cada elemento X de A, olha, cada elemento do conjunto A. Não pode sobrar elemento no conjunto A. Cada elemento do conjunto A estará associado a um único elemento do conjunto B, galera. Então, todas as relações que estabelecerem essa condição, a gente vai chamar essa relação de função. Beleza? Deixa eu voltar aqui. Isso. Cadê agora? Então, essa tela merece um print, merece uma anotação do teu caderno, porque é o conceito de função base para a gente aprofundar no nosso tema de hoje. Olha que legal. Se eu tiver, por exemplo, apenas um elemento aqui do conjunto A, esse elemento terá uma relação com apenas um elemento no conjunto B, beleza? E aí eu vou trazer para vocês aqui algumas situações. Olha a minha situação 1, que indica uma função. Observe o conjunto A formado por um elemento, 2, 3, 4 elementos, beleza? Vou perguntar para você o seguinte, tu percebe que esse primeiro elemento dele está saindo apenas uma setinha? Massa! Então, mantém o conceito de função, porque cada elemento do conjunto A tem um único associado lá no conjunto B. Então, aqui, ó, em todas as nossas situações, a gente tem uma associação entre um elemento de A, não sobra nenhum elemento em A, e cada elemento desse tem apenas uma imagem ou uma associação no conjunto B. Mesmo que esse caso aqui aconteça, ó, um elemento aqui de B está recebendo dois elementos de A, mas não importa, o que importa é a saída, só pode sair uma flechinha de cada elemento no conjunto inicial, beleza? Observe que essa situação 2, ela não representa uma função. Por quê? Porque tem um elemento aqui que dele partem duas setinhas, e quando isso acontece, a gente quebra o conceito de função, porque de cada elemento de A tem que sair apenas uma única relação com o conjunto B, beleza? Então, isso quebra o conceito de função e essa representação pelo diagrama não indica função para a gente. Observe que a terceira situação também não representaria uma função, porque um dos elementos do conjunto A deixou de ter associação com o conjunto B, e isso quebra a nossa regra de função, porque cada elemento de A indica, essa palavra aí do nosso texto, indica que não pode sobrar elementos de A sem associação com o conjunto B, tá bom? Então, galera, dessa forma, a gente vai dar uma paradinha por aqui por conta do nosso tempo, mas amanhã a gente vai definir aqui a ideia de domínio, contradomínio e imagem de funções, e vamos estabelecer os critérios de restrição no domínio dessas benditas funções. E vamos praticar e vamos colocar exercício, tá certo? Então não esquece, amanhã a gente tá junto aqui novamente no mesmo horário para aprofundar esse tema com a aula de número 42, beleza? Um cheiro no coração e até mais.